Ora, então, muito boa tarde. Como prometido, aqui às 7 da tarde tenho aqui comigo o Dr. José Garré, que é o psicólogo da formação do futebol do Infesta, ao qual eu agradeço ter aceito o convite para estar aqui um bocadinho comigo a conversar. Boa tarde, doutor. Olá, boa tarde, Filipe. Eu é que agradeço também o convite e de me dar esta oportunidade de me apresentar, porque nem toda a gente se calhar me conhece ainda, que é o primeiro ano que estive no Infesta e que foi assim interrompido de uma forma um bocadinho abrupta. E acho que também é uma boa oportunidade para pessoas que possam eventualmente não me conhecer ainda, passarem a conhecer. Exatamente. O Dr. José Maria Garré está enquadrado no processo de certificação da Federação Portuguesa de Futebol como um recurso humano da formação pessoal, social e acompanhamento, sendo responsável pelo acompanhamento escolar. Eu, antes de entrar aqui nestas perguntas acerca da certificação, vou perguntar ao doutor se é adepto do futebol. Sim, eu pronto, sou adepto, não digo de todas as modalidades, mas um bocadinho do desporto em geral, e acho que quase a maior parte dos portugueses acaba por ter no futebol um bocadinho o desporto que acompanho mais próximo. E sim, sempre foi uma área de meu interesse, desde muito novo, ou seja, esta questão da psicologia do desporto também já foi surgindo um bocadinho com esse interesse no futebol e da parte mais psicológica dos atletas. Mas de uma forma geral também é um desporto que acompanho por prazer e por gosto e como adepto, e sou uma pessoa que acompanha a atualidade com alguma frequência do desporto, do futebol, quer nacional, quer internacional, por isso, sim, acho que sempre gostei e acho que é pacífico dizer que sou um adepto, se calhar, fervoroso do futebol. Muito bem. E já conheceu em festa? O Infesta, eu já tive alguma experiência no futebol distrital, onde podia ter eventualmente cruzado com o Infesta mais cedo. A verdade é que nunca aconteceu, por isso era um clube que eu conhecia de novo. E quando eu falei com o Luís, o coordenador da formação, pela primeira vez antes de iniciar as funções, até falamos um bocadinho sobre esse jogo já há uns anos contra o Benfica, que foi transmitido. E, ou seja, desde aí foi sempre um clube que eu conheci de nome, digamos assim, mas foi um clube que eu só conheci realmente a realidade depois de ter entrado em contato com o Luís e depois de ter surgido esta oportunidade de trabalhar e desta parceria, digamos assim, com o Infesta. Foi aí que tive uma noção melhor da realidade do clube e da história e da antiguidade também do último fundo que envolve o clube. Muito bem. Doutor, entrando aqui no processo de certificação como entidade formadora do Infesta, que importância é que este processo tem para o clube? Consegue-nos explicar? Assim, resumidamente, daquilo que nós sabemos relativamente ao processo de certificação, é algo que vai ser obrigatório, que a Federação obriga a que os clubes estejam certificados, até para poder participar em provas nacionais. Ou seja, acho que era a partir da próxima época, não sei se com esta questão da pandemia eles vão voltar atrás com essa data e vão prolongar ou não, mas os clubes para participarem teriam que ter a formação certificada. Pronto, e a certificação no fundo não é mais do que uma série de avaliações em vários requisitos que vai para atribuir uma pontuação final que é refletida num número de estrelas, um bocadinho como os hotéis. Exato. E então o Infesta no fundo candidatou-se a este processo para ter essa certificação obrigatória para poder eventualmente participar no futuro em competições nacionais e, ao mesmo tempo, responder aqui a uma série de requisitos que a Federação solicita para que possam ser atribuídas as estrelas, não é? No fundo. É um bocadinho assim, resumidamente, acho que é assim uma explicação rápida. E é bastante assertiva. Qual é a importância do psicólogo neste processo? É assim, isto varia um bocadinho de clube a clube. Na questão do projeto que está a ser feito no Infesta, a questão o meu papel dentro deste processo de certificação está muito ligado à questão do acompanhamento escolar, ou seja, as coisas, uma das coisas que se foi percebendo pelo tempo é que realmente aqui os contextos não são independentes, mas que são contextos que se tocam e que se influenciam mutuamente. Ou seja, há problemas que podem surgir no futebol que se refletem na escola, depois há problemas na escola que até se podem refletir no futebol. E também uma questão de responsabilidade social, ou seja, nós temos a percepção que uma pequena minoria de jogadores vai conseguir efetivamente sobreviver do futebol e é importante que o clube também lhes passe e lhes transmita esta percepção de importância da escola e deste plano B. No fundo, este acompanhamento escolar vai ficar assente, sobretudo, numa recolha de informação periódica sobre determinados aspectos da vida escolar dos atletas do clube.
e depois, mediante alguns pontos de sinalização, sinalizar aquelas situações para depois procedermos a um acompanhamento mais individual e darmos uma resposta um bocadinho mais específica às necessidades que surjam. Pode ser um miúdo que tenha mais problemas a nível de comportamento, ou que tenha mais dificuldades a nível académico puro e duro, digamos assim. Pode ser um miúdo que esteja com algum problema a nível relacional com os colegas, ou seja, depois também, lá está, vamos fazer essa avaliação em vários parâmetros e vai haver pontos de sinalização em que, quando um atleta for sinalizado, depois aí o caso é analisado de uma forma um pouco mais específica. Muito bem. O doutor colocou aí um ponto bastante importante há pouco, que é relativamente também aos sonhos que as crianças têm. E o sonho de qualquer pai ou criança é que sejam Cristiano Ronaldo. 99% destas situações não acontecem, obviamente, mas qual deles é que tem maior dificuldade em digerir esta questão negativa, neste caso, quando isso não acontece? É o pai ou o filho? Isso vai depender muito sobre a pessoa. Há situações por exemplo, há algumas, por vezes há pais que tinham expectativas sobre si próprios que não foram concretizadas e que depois até acabam de projetar essas expectativas nos seus filhos. Há miúdos que, por uma questão de personalidade, têm este sonho muito vincado e que depois, com o passar dos anos o confronto com a probabilidade de não conseguir atingir o nível que eles sonhavam, também depois podem ter aqui mais dificuldade em gerir esta frustração ou esta desilusão. Agora, eu penso que, acima de tudo, primeiro, são digestões diferentes, digamos assim, do pai e do miúdo, sempre necessariamente, dos pais, neste caso, e do miúdo. Há sempre, ou seja, o motivo que leva a este sofrimento, ou a esta frustração, ou a esta desilusão, normalmente são sempre causas diferentes. É possível até haver situações em que sejam sentidas pelos dois, há situações em que se calhar é mais o miúdo que sente e os pais até tentam relativizar um bocado a situação, mas tudo vai depender um bocadinho desta dinâmica e das expectativas dos pais, das expectativas dos miúdos. Há miúdos que até só jogam por lazer e são os pais que até inculcam um bocadinho mais este sentido competitivo e este sentido de responsabilidade. Mas eu diria que depois varia muito de situação para situação. Não há assim uma regra que se consiga dizer. Normalmente os miúdos sofrem mais ou os pais sofrem mais. É muito da situação de cada um e da história que vai desde o processo, né? Porque depois começa com miúdos muito novos, aos 5, 6 anos, e depois esta frustração só aparece passado 10 anos. Por isso, depois desse percurso também há de ter uma série de histórias que vai atribuir um cariz um bocadinho específico a cada um. Muito bem. O doutor tocou aí num ponto bastante importante, que é o processo de desenvolvimento dos miúdos para o futuro. O desporto é muito importante nesse processo, para gerir depois no futuro o sucesso ou o fracasso, neste caso? É assim, nós da psicologia costumamos dizer que o desporto é um contexto muito rico e de aprendizagem muito, muito valioso, ou seja, a vários níveis. A nível pessoal, porque é um contexto onde os miúdos são de ser desafiados a gerir uma série de frustrações, desde não ser convocado ou um jogo que não correu tão bem, ou seja, ou o facto de se calhar não conseguir fazer determinada finta e ter que persistir até conseguir fazê-la e trabalhar para conseguir fazê-la, e vai atribuindo um bocadinho este sentido de trabalho e de resiliência ao mesmo tempo, sabemos que, por ser um contexto com um cariz competitivo muito grande, também acaba por assumir aqui um bocadinho um fator de risco de miúdos que possam eventualmente depois desenvolver mais tarde questões como baixa autoestima ou questões mais ligadas à ansiedade, por ser um contexto que, independentemente claro que a níveis diferentes, mas independentemente do patamar onde estão, sempre que há competição acaba por induzir um bocadinho esta pressão acrescida e este sentido de responsabilidade acrescida algumas vezes. Muito bem. Como é que se gera melhor o fracasso desportivo? O doutor já tem alguma experiência nestas situações? É preferível gerir o fracasso desportivo, por exemplo, de forma individual ou em grupo, quando uma equipa não consegue atingir os objetivos? Dentro do nosso trabalho, há aqui dimensões diferentes. Há a questão dos grupos, ou seja, em que há atividades promovidas especificamente para trabalharmos em grupo, e há depois atividades, ou há um acompanhamento um bocadinho mais individual com os atletas para trabalhar coisas mais individuais. Aquilo que nós sabemos é, primeiro,
que cada atleta é diferente, ou seja, o fracasso vai ser diferente, ou o fracasso vai ser sentido de forma diferente por cada atleta. Vai haver atletas que relativizam mais, atletas que se calhar trabalharam mais e que tinham mais expectativas vão sofrer mais do que outros. Aqui a grande questão é, eu acho que não é uma intervenção exclusiva, digamos assim, ou seja, ou trabalhamos em grupo ou trabalhamos de forma individual. Acho que é preciso haver aqui uma atenção clara aos sinais que os atletas vão demonstrando. Por haver um atleta que o treinador ou o adjunto ou alguém da equipa técnica, um diretor, possa sentir que está realmente mais em baixo e que são pessoas que estão mais presentes no dia-a-dia dos atletas e conseguem ter noção destes sinais um bocadinho mais cedo e de uma forma mais precoce, e esse atleta pode ser passível de ter depois ter um acompanhamento mais individualizado para conseguir gerir melhor estas situações. E depois há a questão do grupo e do próprio, e lá está, e aqui a questão do próprio treinador e percebendo um bocadinho como é que o grupo está a gerir esta situação, porque muitas das vezes até é mais complicado com grupos que não atribuem grande significado à derrota, fazê-los sentir um bocado isso, porque a questão da derrota também muitas vezes é importante que o grupo sinta para trabalhar mais, e já tive experiências de grupos em que quer ganhassem, quer perdessem, estavam ali um bocadinho naquela, como se diz, na desportiva. E muitas vezes essa situação de grupo até é mais complicada de inverter do que propriamente o grupo que fica muito puxado para baixo, digamos assim, para cá. Mas depois aí há uma série de atividades que se pode fazer, desde promover um debate em grupo a ser aberto entre a equipa, muitas vezes até pedimos ao treinador para não estar presente, para deixar a equipa falar abertamente sobre aquilo que sente que está a correr bem ou menos bem. Ou seja, no fundo, incentivá-los um bocadinho a exteriorizar aquilo que estão a sentir e que um possa dar uma sugestão que possa ajudar outro e construir aqui uma ponte de caminho. E depois, para além disso, também a questão muitas vezes dos objetivos, ou seja, é importante que os objetivos muitas vezes não sejam estagnados. Quando nós definimos um objetivo para a equipa a curto, médio prazo e percebemos que a equipa não o cumpriu, muitas das vezes é preciso fazer aqui esta avaliação do porquê de não ter atingido os objetivos e, se for necessário, reajustar, ou seja, o nosso objetivo no início da época era ficar em primeiro e segundo, é importante que se, ao final de um terço do campeonato, as coisas aparentemente não vão ser concretizáveis, haver aqui um reajuste para haver um novo objetivo, haver aqui um refresh, digamos assim, que os atletas olhem para outra meta e esqueçam um bocadinho aquela que não conseguiram atingir. Pronto, e no fundo é um bocadinho por aí que vai o nosso trabalho também. Mas lá está, volto a frisar aqui esta questão da importância de não se olhar para isto como algo exclusivo, ou seja, ou trabalhamos com o clube, ou com o grupo, ou trabalhamos com o atleta. Muitas das vezes temos de trabalhar com o grupo e com o atleta de uma forma um bocadinho mais individual também. Muito bem. Aqui nas equipas existem líderes, existem os treinadores, existem os capitães de equipa. Em que é que o psicólogo pode ajudar o que o treinador não pode fazer, por exemplo? Sim, isso é uma questão importante e é uma questão que gera muitas vezes controvérsia, até mesmo junto a alguns treinadores, porque de facto a psicologia é assim, uma área um bocadinho nova nestas questões e mexe muito com a parte relacional, que no fundo acaba por ser uma das funções do treinador também. Primeiro há aqui uma grande questão que me parece essencial. Vamos partir do princípio que eu era treinador e sou psicólogo também, ou seja, tenho acesso ao conhecimento de uma forma mais detalhada e estava a desempenhar o papel de treinador. Há aqui logo um conflito de papéis que não dá o treinador, ou seja, o psicólogo nunca vai ter peso na tomada de decisão que cabe ao treinador, por exemplo. Ou seja, por muito próximo seja a relação de um treinador com um atleta, dificilmente o atleta vai ter o mesmo conforto ou a mesma abertura total, porque sabe que está perante uma pessoa que, se disser algo, pode condicionar a sua utilização ou pode, se falar sobre determinado assunto, pode ficar fora da próxima convocatória, não jogar ou ser substituído. Ou seja, e haver aqui uma figura um bocadinho independente que não vai interferir diretamente com essa decisão e que não vai ter que tomar essa decisão, pode logo aqui ajudar. E depois aqui há uma série de questões, ou seja, é importante, o psicólogo muitas vezes trabalha com o treinador, uma coisa que nós chamamos um bocadinho de consultoria com o treinador, ou seja, aquilo que nós muitas das vezes fazemos é ouvir os treinadores, perceber onde é que vão sentir mais dificuldades na gestão do grupo, o que é que tem sentido que está a correr bem, o que é que está a correr menos bem,
e tentar desenhar aqui uma série de estratégias que os ajudem depois na prática e no dia-a-dia a gerir melhor estas situações. Ou seja, nós não vamos fazer aqui uma substituição do treinador, nunca, nem na questão relacional com os atletas. E depois, aqui a questão do acompanhamento individual com eles, porque nós, para além desta questão relacional e de trabalhar com eles algumas questões que os possam estar a incomodar ou que os possam estar a fazer sentir-se menos bem, uma das coisas que se foram percebendo ao longo do tempo, e falando aqui um bocadinho da história da psicologia do desporto, também é um bocadinho recente, quando isto começou e quando esta área começou a ganhar um bocadinho de força dentro do meio dos psicólogos, aquilo que se procurava perceber era qual é que era a personalidade do atleta perfeito, ou seja, que características de personalidade que era necessário um atleta ter para conseguir chegar ao topo. E depois percebeu-se que não era tanto uma questão de personalidade, era uma questão de competências. Competências essas que se podiam ser treinadas, ou seja, através de uma série de estratégias é possível treinarmos questões que nós sabemos que influenciam no rendimento dos atletas, nomeadamente a concentração, ou o foco atencional, ou seja, a capacidade do atleta de conseguir ter o controle sobre o seu foco atencional e focar a atenção naquele momento onde tem que focar, a questão da motivação, do atleta se conseguir automotivar, a questão da autoconfiança, a questão deixa-me ver assim de cabeça, a questão da técnica da visualização mental, ou seja, há uma série de características ou competências psicológicas que é importante que um atleta consiga dominar para que, a nível psicológico ou mental, aquilo que muitas vezes ouvimos na televisão, os treinadores dizerem, ou que faltou concentração aqui, ou que faltou atenção ali, trabalharmos com atletas essas competências para que estejam ao nível das físicas e das técnicas, e que muitas vezes é isso que acaba por essa competência psicológica faltar, é que está ali a chave muitas vezes de não trabalhar. Agora, aqui a questão é um bocadinho depois também trabalhar um bocado em equipas multidisciplinares, não é? Ou seja, o treinador também percebe muitas das vezes a questão da preparação física e da parte mais física, mas também se calhar não dedica do preparador físico, ou seja, há aqui depois uma complementariedade de funções e não uma exclusão, uma concorrência de funções. Exatamente. Aqui também pode-se incluir os capitães de equipa. Normalmente nos séniores, escolhe-se por aquele que tem mais anos de clube ou que são os mais velhos para ser capitães de equipa. Na formação, há aqui uma particularidade, é que eles são todos mais ou menos da mesma idade em cada equipa, mas qual é a importância de ter aqui um capitão de equipa? Qual é se calhar o foco principal para ser um capitão de equipa e ser um líder no balneário? Assim, isso depois vai variar muito de treinador para treinador, não é? Há treinadores que têm os seus próprios métodos de eleição. Há uns que promovem uma eleição dentro do grupo, mais democrático, que o grupo elege. Há treinadores que preferem serem eles a tomar essa decisão e comunicam ao grupo quem vai ser o capitão. E depois há as próprias características dos miúdos, que é importante percebermos qual é que é o tipo de capitão que queremos ter. Há miúdos que se calhar não são tão fortes na parte nacional, mas são muito competitivos e queremos transmitir essa questão da competitividade ao grupo, então vamos nomear se calhar um miúdo mais competitivo como capitão. Se calhar um miúdo que nós precisamos que tenha uma relação melhor com o grupo todo no geral e que acaba por ser um bocadinho o líder social do grupo, e sabemos que se tiver esse miúdo do nosso lado, que nos vai ajudar a ter o grupo um bocadinho mais ou menos controlado, vamos optar por esse miúdo. Mas aí depois também vai um bocadinho da opção. Neste aspecto funciona um bocadinho se for o treinador a escolher, não é? Porque se for o grupo, se o treinador der essa opção ao grupo, acaba por perder um bocadinho o controle da situação. Se for o treinador a escolher quem quer que seja o capitão, é importante termos noção destas características dos miúdos, ou dos diferentes miúdos, e fazer uma análise boa das dinâmicas do grupo, para que depois possamos tomar uma decisão consoante aquilo que nós sentimos que o grupo precisa. Ou seja, se é um capitão mais líder dentro do campo, ou se é um capitão mais... Assim, às vezes há miúdos que conseguem, num só miúdo, ter essas competências todas e essas características muito vincadas, mas há outros que nem tanto. E depois é importante perceber com que intuito e com que objetivo é que vamos escolher o que é que aquele capitão nos vai dar, o que é que aquele atleta nos vai dar enquanto capitães. Ou capitão, na defesa. Exatamente. Doutor, como foi falado, o doutor está mais virado portanto, para a situação da escola, não é? Tem tido alguns problemas no Infest este ano acerca disso? Eu, por acaso, assim, na prática, neste momento, até estou mais ligado a esta questão da psicologia do desporto. Ou seja, tenho estado com alguns miúdos a tentar melhorar o rendimento, digamos assim. Isto depois, lá está, a psicologia pode intervir aqui um bocadinho em diferentes níveis.
eu entrei um bocadinho com este intuito, ou seja, de trabalhar questões de grupo, até houve ali uma outra equipa em que estavam a surgir alguns problemas, trabalhamos um bocadinho a questão da coesão ou da comunicação do grupo, pronto. Depois, há aqui a questão do acompanhamento escolar, que surgiu um bocadinho da necessidade também do processo de certificação, e que este ano acabou por ficar assim um bocadinho ainda em ano zero, digamos assim, ou seja, foi preciso fazer um bocadinho a parte mais burocrática, digamos assim, ou seja, contactar a escola com quem íamos fazer o protocolo, elaborar alguns documentos piloto, digamos assim, de como é que vai ser feito o acompanhamento, elaborar quais é que vão ser os pontos de sinalização, até porque, lá está, eu não estou numa empresa full time, para mim acaba por ser muito complicado conseguir fazer este acompanhamento de uma forma regular e individual e de escalão a escalão. Por isso, uma das coisas que nós chegamos mais ou menos em consenso é que aquilo que seria feito seriam por parte dos diretores de escalão, que iriam fazer essa recolha de informação e que iriam ter acesso a essa lista de sinalização, e quando o miúdo preenchesse determinados pontos que seriam passíveis de ser sinalizados, passariam, ou seja, os diretores fariam a primeira filtragem, até porque dadas as particularidades de haver treinos em 2 sítios diferentes, também acaba por também dificultar um bocadinho aqui esta gestão. No fundo, este ano acaba por ser um bocadinho, a nível desse acompanhamento escolar, acaba por ser um bocadinho mais ano zero, temos assim, planeamento e como é que as coisas vão ser feitas na prática, e eu penso que a partir do próximo ano ou da próxima época que as coisas ficarão um bocadinho mais estabilizadas e na prática vão ser um bocadinho diferentes também. Muito bem. Doutor, nós estamos a passar a situação da pandemia, não é? O Covid-19, que, como eu já disse aqui em vários diretos, é uma situação nova para, se calhar, as gerações que habitam neste planeta. Há uma coisa que eu queria lhe perguntar. Normalmente os miúdos levantam-se às 7h30, 8 da manhã, vão para a escola, chegam a casa por volta das 6, às 7 da tarde têm treinos, chegam a casa às 9, 9h30, jantam, quase que nem têm tempo a fazer os trabalhos de casa. Quer dizer, são miúdos que têm uma vida bastante preenchida de segunda a sexta e depois ao fim de semana ainda têm o jogo. Acha que, por exemplo, esta nova situação, por exemplo, o que nós estamos a fazer neste momento, portanto, videochamadas, serão se calhar importantes para o futuro, uma vez que estamos a descobrir isto, e serão importantes, por exemplo, ao futuro deles, por exemplo, numa ligação consigo, por exemplo? Acha que isso poderá ser viável? Para arranjar um bocadinho de tempo, entre aspas? Assim, eu penso que isto foi um momento um bocadinho de reinvenção coletiva da sociedade, não é? Ou seja, acho que em todas as áreas e em todos os ramos foi uma altura em que as pessoas tiveram que se reinventar, procurar informação, perceber como é que se pode contornar. Sim, de facto, esta questão, por exemplo, do acompanhamento por videochamada, ou mesmo através de uma simples chamada por voz de telefone, também é possível de fazer esse acompanhamento. Claro que aquilo que nos diz os estudos que são feitos é que a eficácia não é tão grande, ou seja, pode demorar mais tempo a produzir efeitos, ou que os efeitos que nós conseguimos alcançar não são tão profundos como um contacto pessoal, porque nesta área, no fundo, acabamos por lidar com pessoas, não é? E se nós sentimos a falta do abraço ou do contacto físico no dia-a-dia, numa área em que é suposto haver uma relação forte entre as pessoas, acaba por ser um bocadinho mais complicado de produzir às vezes objetivos. Não que não se consiga, mas que provavelmente não serão da mesma forma. Depois, outra questão aqui que se prende, por exemplo, na minha situação, eu tenho tentado manter algum contacto com alguns atletas com quem estava a acompanhar, mas eu sinto que mesmo para atletas que foram tendo um acompanhamento um bocadinho mais presencial, esta transição também acaba por ser um bocadinho estranha, digamos assim, ao processo, não é? Porque uma coisa é começar um processo de início neste formato, outra coisa é estar a ter um acompanhamento durante 3, 4 meses e depois, de repente, ao final dos 3, 4 meses, vamos passar agora aqui para outro formato. Mas lá está, isso depois também depende um bocadinho de atleta para atleta e de situação para situação. Outra questão que eu penso é que estava ali a frisar as rotinas e como é que eles vão gerir essa situação de... lá está, isto depois vai depender muito de miúdo para miúdo e de situação para situação. Vai depender se são filhos únicos, se não são, se os pais vão trabalhar estão a fazer teletrabalho, se não estão, se moram num espaço mais amplo ou com algum espaço de ar livre ou se não moram.
se têm irmãos ou se não têm, se os irmãos são mais novos ou mais velhos, muitas vezes também têm influência na forma como se relacionam. Ou seja, vai haver aqui uma série de condicionantes que vão fazer com que eles lidem de uma forma ou de outra com a situação que estão a passar. É importante é que depois, feita a avaliação a essa situação, que eles sejam capazes de desenvolver algumas estratégias que lhes permitam estar o melhor possível dentro desta situação que é nova para eles e para os pais e para toda a gente, no fundo. Uma questão que eu tenho visto, alguns atletas com quem estou, que é muito importante que eles mantenham, é a questão da rotina. Ou seja, mesmo que seja um bocadinho condicionada, não é? Tentar ter sempre uma rotina, uma hora para acordar, uma hora para fazer o trabalho de casa, um tempo para jogar ou para ver um filme ou para ver uma série, um tempo para assistirem às aulas, ou seja, manterem uma rotina minimamente fixa, porque senão depois acaba por dispersar muito e acaba por ter um impacto muitas vezes superior para os miúdos quando não existe uma previsibilidade, para miúdos mais novos, quando não existe uma previsibilidade do dia ou da semana, acaba por o passar dos dias ser um bocadinho mais angustiante, digamos assim. Uma última pergunta que eu tinha para fazer era o perigo da pandemia, quando passar, se pode criar algum comodismo nas crianças e depois eventualmente até desistir de jogar futebol. Acha que pode haver esse perigo? Assim, isto, como nós estávamos a falar na questão anterior, é uma situação nova, ou seja, nós não temos, e eu não tenho uma base científica, digamos assim, que possa dar uma resposta com um grau de validade suficiente. Aquilo que nós temos mais próximo são as pausas mais prolongadas ou por lesão ou por férias escolares, mas em que os miúdos acabam por sempre ter uma facilidade de contacto social e uma facilidade de fazer outras atividades que não tanto a questão do futebol. Esta situação de confinamento, em que eles estão mesmo fechados num espaço durante 2 meses sem contactar com ninguém presencialmente, ou com quase ninguém, em que a atividade física está um bocadinho restringida ao seu espaço de domicílio. Acaba por ser um bocadinho imprevisível. Eu diria que vai haver aqui um bocadinho uma questão também muito individual de miúdo para miúdo, porque vai haver miúdos que se calhar terão desenvolvido outros interesses durante este tempo, que se calhar lhes permite ou lhes faz perceber que têm o mesmo grau de prazer que a jogar futebol. Estou a pensar, por exemplo, um miúdo que agora durante a quarentena tenha decidido tocar um instrumento, por exemplo. Tinha uma guitarra lá em casa e para tocar a guitarra. E se calhar percebeu que a música até é um caminho ali que ele também acha piada. Ou seja, acaba sempre por ser imprevisível. Depois pode haver miúdos que também vão voltar com aquilo que nós chamamos um bocadinho mais de fome de bola, não é? Ou seja, porque já não jogam, porque estão ali há muito tempo fechados e quando se lhes abre a porta e que podem correr outra vez e podem jogar, se calhar até vão dar mais ao que estavam a dar até o momento da pandemia começar. Por isso, eu acho que é um bocadinho cedo para nós conseguirmos fazer um bocadinho esta leitura de perceber como é que vai ser o impacto disto a nível do envolvimento dos miúdos e do que é que os miúdos, como é que os miúdos vão lidar ou como é que os miúdos vão reagir a esta situação toda. Eu acho que 75% dos miúdos estão com fome de bola, digo eu. E esperemos que sim, que eles que saiam de casa quando puderem, porque de certeza absoluta é que eles estão mesmo mortinhos por voltar ali para o campo da Arroteia, ou não. Agora também depende da situação das instalações. Doutor, eu tenho terminado estes últimos diretos com uma pergunta, eu não sei se tem visto. Eu conheço o Daniel Oliveira, do Alta Definição, e ele no fim faz aquela pergunta: o que é que dizem os teus olhos? Mas eu vou lhe dizer assim: o que é que o Infesta é para si? O Infesta para mim é uma oportunidade, mesmo a nível profissional, muito boa. É aquilo que eu sinto. Eu senti isso desde o primeiro dia. Ou seja, sinto que é um clube com pessoas ambiciosas, que apesar de ter as dificuldades que uma parte dos clubes em Portugal enfrenta, e clubes até noutras divisões têm essas mesmas dificuldades, sinto que é feito um trabalho sério e com um objetivo claro de fazer o clube subir. E é bom estar num clube que eu sinto que quer crescer, ou seja, que sinto que tem condições para poder crescer. E acima de tudo é isso que também me vai ajudando a motivar e que me vai mantendo motivado, é esse sentimento de que as coisas estão a ser feitas e, apesar de ter sido de uma forma administrativa, foi bom saber que uma parte dos escolões conseguiu subir de divisão na formação este ano. E sinto que está a ser feito um trabalho nesse sentido, ou seja, de voltar aos jogar as competições nacionais, de voltar a pôr o clube num patamar um bocadinho mais condizente com a história toda e com a antiguidade que o clube tem.
E isso foi uma coisa que desde o primeiro dia eu senti que me motivou bastante para este projeto do Infeito, em concreto. Muito bem, doutor. Agradeço-lhe estes 30 minutos que esteve aqui comigo à conversa. É muito importante até mesmo para os miúdos ouvirem. E se quiser deixar uma palavra para os miúdos, esteja à vontade. É assim, há muitos que não me conhecem, certamente, que não tiveram a oportunidade de estar comigo, ou que se calhar só me conhecem de vista de estar lá nos treinos, às vezes a observar e a ver um bocadinho as dinâmicas. Eu já disponibilizei os meus contactos até os diretores, para o caso de haver algum miúdo que sinta mais necessidade, ou de algum atleta que sinta mais a necessidade de partilhar alguma experiência que esteja a ter mais dificuldade em lidar, ou que esteja com mais dificuldade na gerir alguma relação em casa, ou pronto, seja qual for o motivo, tenho os meus contactos disponíveis. E lá está, e acho que nesta fase até foi se calhar numa boa altura, porque a partir de agora de segunda-feira também vamos ter uma pequena reabertura, ou seja, uma pequena reaproximação da normalidade, e eu acho que isso também já vai ajudar a tranquilizar um bocadinho algumas inquietudes que possam estar a aparecer. Esperemos é que depois, daqui a 15 dias, não haja um retrocesso daquilo que se vai conseguir fazer nesta segunda-feira, e eu acho que isso é um bocadinho a nossa função, até um bocadinho essa sensibilização de lembrar as pessoas que, apesar de ir haver um bocadinho mais de liberdade agora a partir de segunda-feira, que as regras que nós tínhamos mantêm-se, ou seja, a questão do distanciamento, a questão da higiene das mãos, a questão de usar as luvas ou as máscaras, continuar a ser, apesar de termos mais liberdade, é importante ter para que depois, daqui a 15 dias, consigamos dar mais um passo à frente e não ter que dar outro passo atrás. Em relação aos atletas, aquilo que eu sinto é que espero que eles continuem, que não desistam, e que muitos deles que já lutaram tanto até agora e que já passaram por tanta coisa muito mais complicada, se calhar mesmo a nível de lesões e de complicações que já possam ter tido, se até agora continuaram firmes no sonho, que não sejam estes 2 meses de pandemia que os abalem nesse sentido. Exatamente. Muito bem, doutor. Muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui comigo este bocadinho. E esperemos que nos encontremos muito em breve nesses relevados aí do São Amédio. O próximo direto que eu tenho agendado é para amanhã, sábado. Vou ter aqui às 21h30 uma das figuras mais emblemáticas do Infesta, o Sr. José Catalão. Foi um antigo jogador, é atualmente elemento da Comissão Administrativa do Infesta, e combinei com ele então amanhã às 9h30 da noite estar aqui com ele a conversa um bocadinho. Quanto a vocês, espero que tenham gostado deste direto. Um abraço e cuidem-se acima de tudo. Muito boa noite. Boa noite.